Tem sido importante para você esse momento de domingo pela manhã? Qual é a quantidade de importância que você tem dado a isso? Essa é a direção da pergunta. Quanto que vale isso? Porque se tem algum valor, esse valor ele vem sendo acrescido de uma porção de desafios, né? Eu penso que as dificuldades que nós passamos, aquelas que você tem vivido durante a semana, as que eu tenho vivido durante a semana, não podem nos separar do amor de Cristo. Esses problemas, eles são únicos e exclusivamente deste mundo, ficarão aqui para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em breve, tudo isso vai passar. Vai passar, e a alegria que nós acabamos de entoar, cantar, celebrar, essa alegria que vem da videira. Lembra que o apóstolo João diz: vocês são apenas ramos, estão ali, e precisa dar frutos. Vocês precisam entender que existem tempo, estação, trabalho. Essa proposta do Evangelho é para que eu possa crescer, você possa crescer e venhamos a dar frutos. Eu queria aqui, de uma maneira muito especial, pedir para que os irmãos orem pela Roberta Kaiber e a Lívia, ela está internada. E peço que os irmãos orem pelo irmão JR, a Roberta, que faz aniversário hoje. Depois eu vou deixar alguém responsável para entregar. E que Deus abençoe a vida da irmã Lívia, que se encontra internada. A irmã Jocenira de Jesus não está presente, também deixarei aqui para que à noite, tenho certeza que ela estará conosco. A irmã Jéssica Monique de Jesus, no dia 4, é filha da irmã Jocenira e do irmão José Trindade, também vai receber à noite. E o irmão Rafael Mantuano, ele não está, mas eu vou pedir para a sua mamãe vir aqui à frente e receber e entregar com muita alegria para o irmão Rafael. Que Deus abençoe abundantemente e que à noite ele esteja conosco, com certeza. A irmã Alessandra, muito obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco. Abra sua Bíblia, por favor, amados. Vamos ler um texto. E, de alguma forma, esse texto, assim como fizemos com o livro de Jeremias, falando sobre o vaso, no mês de outubro, novembro e dezembro, eu vou falar sobre a semente. Interessante que depois eu fiquei pensando assim, na minha ótica humana, né? A ótica humana é algo necessário para a interpretação. Lucas capítulo 8. Obrigado, irmão Nilton. Pode levar esse, respectivamente, depois se o irmão puder à noite entregá-los, tá bom? Eu fiquei pensando assim, como o Laerte fica lá em casa hoje de manhã, nós já conversamos sobre isso um pouquinho. Lucas capítulo 8, do verso 4 em diante. O vaso, agora a semente. Se você entendeu, diga amém. Ó, o vaso que estava vazio, agora tem a semente. Então, outubro, novembro, dezembro, nós vamos falar sobre a semente. E todo vaso, o vaso somos nós. Lembra de Jeremias? O que acontece? Desce, vai até a casa do oleiro, chegando lá, você vai ver como que é o processo para fazer o vaso. Feito o vaso, aí tem uma promessa que derramaria sobre a minha carne o Espírito Santo. E aí eu recebi o Espírito Santo. Você é tomado pelo Espírito Santo para uma proposta de Deus através da igreja. O Espírito Santo é único e exclusivamente uma ferramenta da parte de Deus para o crescimento da igreja. É quem ensina a igreja. É quem dá dons e ministérios à igreja. É quem une a nossa humanidade com o que é santo. Perceba, Espírito. Eu tenho Espírito, você tem Espírito. Mas agora o Espírito que habita em mim é o quê? Santo. Então, o meu espírito carnal, o meu espírito podre, misturado com a nojeira do pecado, aqui ele morre. Esta é a proposta do Evangelho. E nasce um novo espírito. Esse novo espírito vem por intermédio da nossa aceitação do sacrifício de Jesus. Quando eu creio em Jesus e digo para Jesus, olha, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Repita, por favor, isso. Senhor e Salvador. Mais uma vez, Senhor
e Salvador. Você recebe o senhorio e a salvação. Aí agora o vaso recebe todo o tratamento para receber o quê? A semente. A semente é o Logos de Deus. É a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não temos dado muita importância à semente. Nós ficamos preocupados com que tipo de palavra. Hoje nós fomos abençoados neste lugar, com uma declaração pela palavra. Se você observou a oração do irmão Pedrinho, ele disse assim: Senhor, que esta igreja possa declarar paz para esta região. Já foi lançada a palavra. E havendo concordância através da palavra, o Senhor traz paz. Pastor, tem um exemplo que possa ficar mais claro? Tem o profeta Elias, vai até o rei Acabe e lança uma palavra. Se você não se converter, não vai chover. Presta atenção. Se ele não mudar, se aquela pessoa não mudasse, não ia chover. Por 7 anos. Como não mudou, 7 anos ficou sem chover. Você lança a palavra. Na sua casa, com certeza, existem pessoas, como hoje eu senti aqui, pessoas que precisam receber a palavra. E no momento em que ela recebe a palavra, existem 4 coisas que você precisa entender. A semente, o semeador, a terra e o fruto. Nós poderíamos ficar aqui falando sobre esses 4 elementos o resto da vida. O restante da nossa vida. Nós poderíamos ficar aqui falando sobre o semeador, a semente, a terra e o fruto. Mas Jesus, preocupado em nos ensinar, e usou uma metodologia chamada parábola, entre tantas outras parábolas, esta aqui tem como objetivo principal fazer você entender a importância da semente. O quanto que é importante o que você fala. Aí evoluiu esse discurso eclesiástico e algumas pessoas em alguns lugares dizem assim: pastor, não tem nenhuma profecia para mim? Tem. A palavra. Pastor, não tem nenhuma revelação para mim? Tem. A palavra. Pastor, tem alguma coisa que você possa me ajudar para... são frases que a gente costuma ouvir com muita frequência. Para virar a chave da minha vida espiritual? Tem. A palavra. A semente. Pastor, mas eu tenho conhecimento da palavra, eu tenho conhecimento do que é a palavra, mas isso não está funcionando. Porque você não está sabendo usar a palavra. Então, a nossa pretensão, no período de outubro, novembro e dezembro, é trazer elementos que possam ajudar você a usar a semente. Não tem coisa mais preciosa no reino de Deus do que a semente. Tudo aconteceu por intermédio da palavra. Lembra em Gênesis? O que acontece em Gênesis? Tem um Deus único, que ele diz, façamos. E aí, pelo poder da palavra, foram feitas todas as coisas. Nós vamos aprender a ter essa autoridade. Você deseja ter essa autoridade? Sim? Lembra das 2 palavras que nós lançamos aqui neste momento, mão no mundo espiritual, para que as pessoas compreendam. Que palavra é essa? É a palavra do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? Então vamos ler aqui a palavra baseada em Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante. Diz assim: quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até quem? Troca a palavra Jesus por Senhor e Salvador, por favor. Vieram até o Senhor e Salvador. Para você guardar essas duas palavrinhas. Ele disse por parábola. Parábola era uma ferramenta didática de Jesus para ensinar as pessoas. Versículo 5, por favor. Um semeador saiu a semear. Qual é o primeiro personagem aí? Semeador. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Verso 6. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de humildade. 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Você repara que tem 3 momentos. A palavra, a mesma semente foi lançada e ela passa por 3 momentos. Quero que você olhe para mim agora e diga para mim assim: o Senhor e Salvador. Bem bonito, não murmura não. O Senhor e Salvador já me deu a palavra. Agora, por que muitas vezes eu não consigo ter resultado com a minha fé? Por que muitas vezes eu não consigo, na minha oração, ter a resposta que eu desejo? Por que eu não consigo, com a minha vida devocional, com a minha vida de santidade, ter autoridade no mundo espiritual? Porque o próprio Jesus falou que apenas 25% de tudo que você faz no mundo espiritual que vai dar certo. Preste atenção. De 100%, tem 4 exemplos. 3 deram errado. 3 deram errado. Isso significa, de 100%, 75%. Eu fiquei imaginando essa colocação da seguinte forma: 75% da minha vida cristã é teste. Eu sou testado. 75% do meu relacionamento com meu Senhor e meu Salvador me testa. E nos 75% dão errado. Está ali. Você vai ver as razões, cada um tem uma razão, que Jesus mesmo explica. Eu gosto disso porque você não vai ouvir uma explicação minha, você vai ouvir uma explicação de Jesus. Isso é só uma questão matemática. Se tem 4 estágios e 3 deram errado, 75% deu errado. Só 25% deu certo. Eu tirei isso como lição para a minha vida, porque dos aproximadamente 30 anos de ministério, 75% do meu ministério deu errado. Dos meus próximos 18 anos de pai, do Felipe, que é o meu mais velho, deram errado. Dos meus aproximadamente 53 anos de vida, deram errado. Mas agora eu gostaria de lançar uma semente da parte boa da coisa. Ainda que restasse apenas 1% na mão do Senhor e Salvador, vai dar certo na tua vida. Quem disse que não pode dar certo? Ainda que ficarem apenas 1% de todos os seus sonhos, de todos os seus projetos, de tudo que você já idealizou, de tudo que você começou a construir, de tudo que você pensou em fazer, se ficar apenas 1% na mão de quem? As 2 palavrinhas que foram lançadas aqui com a autoridade de Jesus: Senhor e Salvador, vai dar certo.
Senhor e Salvador, vai dar certo. Quem é o nosso Senhor e Salvador? Jesus, vai dar certo. Eu preciso de mais alguma coisa? Não, porque tudo foi dito que seria assim. O nosso maior problema é nós acreditarmos no que já foi dito. E aí eu quero lembrar vocês, e faço isso de maneira muito rápida, porque existem algumas outras lições que nós precisamos retirar desse texto para o nosso crescimento, hoje, de maneira introdutória, dando somente a visão e a importância que você deve dar em relação à palavra. Mas você lembra o que Deus falou para Samuel, quando Saul já não tinha mais a palavra no coração? Vá lá e avisa Samuel, vá lá e avisa Saul, certo? Vou repetir a minha frase porque eu troquei o nome dos personagens aí. Vá lá e avisa Saul que ele não tem mais os meus mandamentos no coração. Eu vou tirar dele o rei, a coroa. Samuel ficou meio preocupado com a mensagem que ele ia ter que dar para Saul, mas foi lá e disse para Saul: você não tem mais. A semente que foi lançada aí, você não tem mais. Você não guarda mais a palavra. Você não honra mais os mandamentos. Você não conduz o povo à palavra. Você se perdeu. Por isso nós vamos tirar de você. Aí, naquele mesmo texto, Deus manda Samuel ir na casa de Jessé. E o que acontece? Ele vê o primeiro, bonito, o irmão de Davi, bonito. Alguém habilidoso com a espada, formoso. E aí, Samuel, no seu coração, diz assim: achei. É este que o Senhor quer. E Deus colocou uma outra semente, uma outra palavra no coração de Samuel. Samuel, eu não vejo como os homens veem. Vocês estão olhando a aparência. Eu olho o quê? O coração. Por quê? O Senhor e Salvador não é uma ação do reflexo do lado de fora. A ação de adoração não é o reflexo do que eu faço, o meu comportamento do lado de fora. Mas são as transformações e as mudanças que essa semente causaram aqui dentro, no meu coração. Se você interpretar como obediência, senhorio, e você botar a palavra obedecer, obediência, você vai entender que muitas vezes você não alcança os 20% de sucesso que foi estabelecido no mundo espiritual para a tua vida por conta da desobediência. A desobediência à palavra. Se a salvação você trocou, obediência, você colocou lá no lugar de Senhor, obediência, e na palavra salvação você botou lá santidade, a santificação é um processo e a santidade é o resultado da santificação. Se você colocou lá santidade, você vai perceber que muitas vezes a falta de resultado na tua vida é por falta de santidade. Santidade é relacionamento com Deus. Então, quando Jessé chama os filhos, e depois de passar todo mundo pela lista, Samuel fala para Jessé: Jessé, não é nenhum destes. Não tem mais ninguém aí, não? Tem mais ninguém, não? Aí o pai lembra que tinha um no campo tomando conta do quê? Das ovelhas. Perceba, ele lembra depois de já ter acabado as expectativas humanas. 75% estava ali. Mas os 25% estavam na vida de quem? De Davi. Os 25% estavam na vida de Davi. Lá na casa de Jessé, aos olhos de Samuel passaram os 75%. Mas Samuel, certo do que Deus queria, convicto do que Deus mandou,
Falou, está faltando os 25%. É o que vai dar certo. É o que está escrito que vai dar certo. Eu, então, cheguei à conclusão que eu preciso achar os 25% da minha vida. Porque eu já passei 50 anos, eu não quero mais passar mais 25, 30 anos procurando 25% da minha vida. Eu já passei 50 anos e já deixei os 75% de coisa errada. Eu não quero mais testar o errado, porque errado eu já sei que dá errado. Olha que coisa, você não precisa ficar testando o errado para ver se dá certo. Fez errado uma vez, deu errado, vai dar errado sempre. Não vai dar certo, porque falta o senhorio, obediência, falta a salvação, a santidade, naquilo que você está fazendo. Então eu me dispus a ouvir a palavra. Agora, querendo que a palavra dê certo, ela possa produzir efeito de certeza, de garantia, de resultado. E eu penso que esta também é a sua vontade. Amém? Não é isso? Você quer chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Você que está doente, você quer chegar diante de Jesus e ser curado. Você que precisa de relacionamento, você quer estar num ambiente onde sinta da parte de Deus a presença de Deus. Isso dá certo. Isso é o que é o certo. Se buscamos as coisas espirituais, precisamos entendê-las de forma espiritual. Nós não precisamos de explicações naturais para entender o sobrenatural. Nós não queremos que Deus faça questão de me provar o que é provável. Eu não preciso provar para crer, eu preciso crer para entender o provável. E se eu crer, simplesmente crer, aquilo que as pessoas estão dizendo que não é possível na tua vida vai acontecer em nome de Jesus. Essa é uma regra no mundo espiritual. Isso não é uma hipótese da minha parte. Isso é uma regra, já foi provado. Versículo 8. Outra, enfim, leiam, por favor. Caiu em boa terra. Cresceu, produziu a 100 olha que prosperidade. Dizendo isso, Jesus chamou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu paro aí. Lembro que nós já apresentamos os personagens, o semeador, a semente, a terra, os frutos. Lembro que apresentei a importância da semente. Essa semente veio do céu para impactar a tua vida, para desafiar a tua vida, para transformar a tua vida, para fazer a tua vida ter resultado. Essa palavra não vem do homem. Essa palavra vem de quem? De Deus. Tenho certeza que você já, nesse versículo 8, entendeu que ela precisa germinar. Germinar. Ela precisa colher. Ninguém vai colher o que não plantou. E ninguém vai plantar o que não tem como semente. Você lembra da história do João? João, o pé de semente? João. O pé de feijão. É esse aí. Gira em torno disso, né? O cara vendeu o quê para ter uma semente? A vaca. Lembra do filme? Ele vendeu uma vaca para ter uma semente. Olha que coisa interessante. E tudo gira em torno desta filosofia cristã. Olha a importância da semente. Você tem a semente, não tem? Você não tem a semente? Você não tem a salvação?
e o senhorio de Cristo? Você tem a semente. Você já tem a semente da parte de Deus. Você produz. Então você precisa resolver isso com você. Precisa começar a resolver o quanto que é de fato importante essa semente na sua vida. Eu concluo, amados irmãos, que por falta da visão da importância da semente, a minha interpretação em relação à obediência, ela está totalmente equivocada. Tem pessoas que dão importância a outras coisas no reino de Deus, mas não estão dando importância à semente. Estão dando importância à terra. Sabe por que a igreja não cresce? Porque é no Catumbi. Se fosse lá na Barra da Tijuca, teríamos centenas, milhares de pessoas. Eu mesmo já cometi esse erro, pensando, né? Olha, o campo em São Gonçalo, tem lugares que a igreja começa hoje com 10 pessoas, um mês depois tem 300, outro mês tem 1000. Será que é a terra que está errada? Será que é o lugar que está errado? Então a gente acaba fazendo uma análise e uma comparação de resultado, achando que a nossa terra é que está errada. Cuidado com isso. É a síndrome da grama do vizinho, achando sempre que é o outro lá que está melhor, que é o outro que é o melhor. Mas nós vamos falar num tempo certo sobre isso. Você entende que o que você está ouvindo precisa, de fato, produzir ações diretas, porque a semente precisa estar acomodada no lugar certo. Mas nós já temos um resultado previsto. Se você jogar 4 sementes, 3 vão dar o quê? Errado. Mas você vai parar? Você vai desistir? Não. Pega aqui, está na mão, e aposte no lugar certo. Você é senhor das suas escolhas. Você é senhor das suas decisões. Você é senhor da sua vontade. Não sabote. Sabotar quer dizer, não contribua para que dê errado aquilo que já naturalmente dá errado. Coloque-se à disposição de Deus para que haja uma interpretação mais próxima daquilo que Deus quer realmente para a tua vida. Enfim, ainda é importante que você perceba que esses personagens do texto, eles são totalmente contextualizados hoje. Ainda está assim. Nós vemos pessoas atrás de Jesus, multidões, buscando coisas que não são nada espirituais. Mas eu não quero isso, eu não quero mais isso. Eu quero que essa terra aqui, ao receber a semente, esteja apta para um processo de relacionamento, que é santidade, com Deus. Isso tem preço, tem que rasgar a carne. Tem preço. Se você está tendo dificuldade de lidar com a carne, você precisa buscar o Senhor. Precisa buscar as coisas espirituais. A visão que Deus dá através de Jesus é que só haveria crescimento por conta do senhorio e da ação salvífica de Cristo sobre a vida das pessoas. Para a sua vida dar certo, você precisa de Jesus. Para que seus projetos deem certo. Para que ela produza, cresça numa escala sem medidas. 100 por uma. Você bota uma, colhe quanto? 100. Já imaginou? Essa semana, você colocar uma palavra de fé no coração e Deus lhe abençoar 100 vezes mais naquilo que você colocou ao Senhor nesta manhã? Às vezes nós não sabemos fazer isso porque não temos elementos o suficiente para fazer isso. Mas a palavra de Deus já nos trouxe alguns elementos. Elementos esses que podem garantir
que essa semente veio do céu para desafiar a tua vida, para consertar a sua vida, para transformar a sua vida. Se você deseja que essas ações da parte de Deus ocorram na tua vida, por favor, fique de pé. Coloque-se de pé. Senhor, eu quero ser desafiado pelo Senhor. Eu quero ser consertado pelo Senhor. Eu quero que minha vida seja transformada pelo Senhor. Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e irmãs. E se porventura você estiver fazendo isso pela primeira vez, levante também a sua mão para que um irmão anote seu nome e possamos conduzi-lo a aprender mais dessa palavra. Essa palavra que desafia, essa palavra que conserta, essa palavra que transforma, que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diretamente para o teu coração. Amém? Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações e hoje de maneira tão especial. Eu creio que os 25% dos que precisavam ouvir e sairão daqui com resultados estão aqui. Estão aqui presentes. Romperam as dificuldades sociais que cercam o Senhor Deus a nossa igreja, as dificuldades naturais, a chuva, o frio, o desânimo, os problemas. Romperam, Senhor Deus, as dificuldades interiores, aquelas que muitas vezes nós não falamos com ninguém, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa frustração, os nossos fracassos, e correram para receber a semente. Tenho para mim que o Senhor colocou no coração deles coisa boa para essa semana, em todas as áreas. E queremos que isso seja, Senhor Deus, simplesmente o reflexo da nossa obediência ao Senhor, do nosso bom relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus, cumpra a tua palavra no nosso meio. É o que eu lhe peço e oro hoje e sempre. Amém. Pode tomar o seu lugar. O Ministério da Música tem uma canção, que é a canção desse mês. Nós deixamos para o final, para que você possa se familiarizar, para que você possa participar conosco em adoração. E durante todo o mês vocês ouvirão essa canção para a alegria do seu coração e alento do coração do irmão. No final do culto nós temos almoço. E todas as vezes que você almoça conosco, você ajuda, você contribui, você faz parte. E é uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer, é parte das dificuldades, e essas dificuldades são divididas através da mútua cooperação financeira. Não é somente o dízimo e oferta que mantém a obra. As pessoas, principalmente, são as vidas. Então as irmãs desde ontem fazendo o almoço, os irmãos colaborando, trazendo. Irmãos, isso é de um valor excepcional para o Senhor. Vale muito mais do que o dinheiro. O dinheiro é importante, faz parte das nossas necessidades, mas a sua vida, o seu envolvimento, a sua cooperação é muito mais importante. E creio que Deus assim estará trazendo bênção sem medida para este lugar. Eu quero que você feche os seus olhos antes de cantarmos. E pense em um lugar muito apertado. Pense num lugar muito apertado. Pense num lugar onde as pessoas estão te empurrando de um lugar para o outro. Pense num lugar onde você fez de tudo para estar ali. É esse sentimento que você precisa estar quando você vem aqui. Você precisa fazer de tudo para receber cada porção, cada medida da graça, que fará total diferença na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém?